E hoje no Living Art nós temos o artista criador do Ravel, uma obra que nós amamos, uma escultura lindíssima. E hoje, claro, vamos conhecer toda essa história, as inspirações. Seja bem-vindo, Eury. Prazer, Paula. Um prazer ter você aqui com a gente. Hoje nós queremos saber tudo do Eury, que vamos entrar no Ravel, mas antes a gente quer conhecer um pouquinho do Eury. O Eury, ele cresceu no meio da arte ou ele conheceu a arte pelo meio do caminho? Sim, eu cresci mais ou menos no meio da arte. O meu sonho desde pequeno era ser ator. Fui para o Rio de Janeiro, fiz escola de teatro, tivemos uns contratempos e falei assim, não, chega, não quero mais. E daí entrei para o mundo da moda, cabeleireiro, e daí eu falei assim, no meio da pandemia, eu falei assim, eu preciso voltar a criar, porque senão eu vou enlouquecer. E sentei um dia, eu falei assim, eu vou voltar com a minha coleção Orixás, né, que são obras de arte. Daí na pandemia eu comecei com as obras, eu fiz 12 obras na pandemia, e daí voltei com a minha exposição Orixás. Daí eu fiz a exposição Orixás do Memorial da América Latina, tive um recorde de público de 22 mil visitantes, e daí a formiguinha, né, que pica assim, não sei nem se fala isso, que formiguinha, né, mas eu falei assim, gente, eu preciso voltar, porque a arte está comigo e eu tenho que voltar. Então você voltou quase que por acaso? Por acaso. Do dia pra noite. Do dia Mas pra você noite. já fazia alguma coisa quando você era mais jovem? Sim, sempre fiz. Sempre fiz. Você sempre gostou dessa coisa de Sempre trabalho gostei. manual, de arte? Uhum. Sempre teve esse olhar artístico ou você aprendeu, sei lá, na escola, nos livros? Não, sempre tive. Eu sou autodidata. Nunca fiz faculdade de arte, nada. Nem na cerâmica, nem nas obras de arte. Então, o pessoal fala que é dom, né? Eu acho que dom, existe. É dom. Eu quero falar muito do Ravel, mas eu sei que você também tem uma carreira internacional. Tenho. Um dos nossos artistas, um dos poucos nossos artistas que foi privilegiado de ter peças lá fora, em exposições. Conta um pouco disso pra gente. Onde você esteve? A coleção Orixás, a exposição ainda não foi para fora, mas a gente está negociando ela para ir para Paris. Tenho colecionadores, né, que compram minhas peças aqui no Brasil, levam para fora. Eu tenho colecionadores na Itália e em Nova York. Agora eu estou lançando uma cadeira, minha primeira obra de design. E vamos que vamos, né? A gente não pode só parar, né? Não, isso aqui não para. Quando eu estava lendo a descrição do Ravel, vamos entrar no Ravel, vou pegar o Ravel para mostrar para vocês. Esse aqui é meu, não adianta nem olhar, mas temos mais disponíveis no nosso site. Quando eu vi essa peça pela primeira vez, eu achei assim lindíssima, claro. Mas aí eu fui ler a descrição. E você usa a técnica do belisco. E aí, porque as meninas fazem, né? Nós temos uma redatora que escreve sobre as artes. E eu falei assim, Vivi, eu acho que tem uma coisa errada aqui, você escreveu belisco. Aí eu falei assim, não, mas é belisco. E aí eu fui ver os seus vídeos e aí eu falei assim, não, eu acho que realmente é porque você aperta como se estivesse beliscando mesmo. Onde que você aprendeu isso? Não aprendi. Você inventou da sua cabeça? Não, isso é uma técnica, ela já existe. E daí a gente vai, ela chama técnica do belisco mesmo. Tem um nome gringo, mas agora não me vem o nome. Mas é uma briscada que você tem que pegar, você vai colocando argila, vai apertando e vai alisando. E vai subindo a peça. Então a peça pode ficar tanto desse tamanho, como uma peça de 50 até de 1 metro de altura. Entendeu? E é uma técnica de paciência, porque às vezes eu tenho uma mania, todo mundo fala assim, Jesus, eu vou subindo, daí eu paro um pouquinho. Só que eu sou geminiano, né, ansioso. Daí vou tomar um café. Na hora que eu vou tomar, acho que já dá para subir mais um pouquinho. Na hora que eu termino de subir, vai fazer assim, desmonta inteiro. Então é paciência. Cerâmica é paciência e é processo. Então, por exemplo, a Ravel, quando eu comecei, foi inspirada na música, o Bolero de Ravel, que eu sou apaixonado. E daí eu escutei a música dirigindo, parei o carro, anotei, e daí eu comecei a buscar referências da dança Ravel. E daí veio uma boa bailarina russa,
que ela tava num palco, assim, o palco todo preto. E na hora que ela começava a dançar e tocar música, a luz ia abrindo, puxando pro vermelho e pro pink. Daí eu falei assim, é aí que eu vou É. pegar. E daí saiu essa cor, que na verdade era para ser vermelha, e daí nasceu, é como se fosse um pink avermelhado, né? É. Mas na hora que saiu também, eu falei assim, gente, mas ficou lindo do mesmo jeito. Ficou E esse lindíssimo. contorno que eu fiz é o movimento que a bailarina fazia, entendeu? É lindo. É um Vocês escândalo. entenderam o que que tem por trás de uma peça que vocês... Olha a riqueza dessa história. É lindíssima. E assim, quando você vê a peça pessoalmente, ela realmente ela lembra as saias de uma bailarina, né? Eu não tinha. Olha, você me pegou aí. Eu sabia que era o Ravel, porque, por isso que sobe por causa né, das Da notas musicais. intensidade musical, É. né? E aí eu falei assim, mas agora realmente. E o Ravel, ele é uma escultura, e eu também já usei como vaso. E você já fiz um arranjo maravilhoso nele. Mas eu adoro isso, porque você pode, se você quiser, você pode usar, porque ela é toda esmaltada. Uhum. Mas assim, só assim, numa posição maravilhosa na sua casa, ela é uma escultura lindíssima, ela não precisa de mais nada. Eu falo, gente, eu falo assim, cerâmica minha, só não bota comida dentro. Não é que eu tenho nada contra os utilitários. Mas assim, eu venho de uma família, a minha tia foi uma ceramista muito famosa aqui em São Paulo. E minha tia era exclusiva da casa em Matarazzo. Então minha tia fazia cerâmica, só que minha tia não fazia. Ela comprava a peça pronta e pintava. A técnica de pintura da minha tia era uma coisa fora de série. Ela usava muito ouro. E daí eu lembro um dia, fazendo uma mulher falou assim, ai, que lindo, dá pra colocar comida? Eu falei assim, não, linda, não dá pra colocar comida. Vai me botar um estrogonofe dentro da travessa pra servir, pelo amor de Deus. É obra, entendeu? Que as pessoas têm mania de pegar, de ver a cerâmica como utilitário sempre, entendeu? E graças a Deus, de uns 5 anos pra cá, a cerâmica ela tá voltando a se tornar obra de arte. Eu tenho peças da minha tia que estão comigo há 40 anos, entendeu? Tem cerâmicas em museus Eu internacionais acho que que são... finalmente o Brasil está conseguindo enxergar a obra de arte, porque lá fora isso é muito comum. Uhum. Tendo em vista as cerâmicas chinesas, Eu amo. as japonesas. Então, lá fora é muito rico isso e sempre foi considerado arte. O japonês, você assiste um japonês criando uma obra, se aquilo não é uma obra de arte, você me diga o que é aquilo, porque não é possível, né? E, felizmente, nós brasileiros estamos começando a entender a arte, estamos começando a valorizar o feito à mão. Uhum. Você sente isso também? Sim. E de um tempo para cá, agora a cerâmica virou febre, né? Sim. Então... Mas o que eu gosto é porque cada artista tem um sim, estilo. sim. Então vocês ainda trabalham com o mesmo material, porém de formas Ah, mas vou te e falar, técnicas. mas tem assim, tem muita cópia, viu? É. Tem muita cópia. Tem a pessoa que você termina de fazer uma obra que você, tipo assim, a Ravel eu demorei quase 1 ano para fazer 6 vasos, tipo, que você faz, você leva pro forno, daí você vai fazer pesquisa de esmalte. Então, até sair, a pessoa acha que é 3 meses, 2 meses. Não, é um trabalho de pesquisa para você coleção. E eu gosto sempre de trabalhar com coleções. Entendeu? Agora que eu comecei a dar uma paradinha, às vezes, tipo, no intervalo de uma coleção e outra, eu faço um vaso diferente. Uhum. Entendeu? Mas assim, existe muita cópia. A pessoa que te manda mensagem perguntando, ai, que esmalte que você usou? Não falo, entendeu? Porque é um trabalho meu. É o benefício e na verdade, não benefício, se a gente puder dizer assim, da internet. É. Né? Porque todo mundo vê, todo mundo replica semelhante, e aí, obviamente, não sai igual. Porque, gente, uma peça nunca vai sair igual a outra. Isso aqui tem a identidade do Uri. É ele. São os sentimentos dele, não só técnica, né, Uri? O que que você pensa? Assim, o que que passa pela sua cabeça quando você... Você estava lá ouvindo o Ravel quando você estava criando? Quando eu começo a fazer, que eu pego uma música como inspiração, amor, é só ela que vem. Só ela, né? Só ela. De vez em quando eu mudo um pouquinho, mas eu sempre... Porque é a batida da música que dá a diferença, entendeu? É tudo, tudo, entendeu? Às vezes, quando você está fazendo, eu mudo de música.
Daí na hora que você vai fazer, fala assim, não, opa, pera um pouquinho, vamos voltar, porque não tá do Até jeitinho. porque a música, ela o O coração coração bate diferente. né? Ele vai meio, ele Sim. procura seguir o ritmo da música. E eu imagino que você ali criando, você vai trazendo isso para suas Eu mãos entro em também. transe, vou te falar, vamos falar uma coisa. Eu entro literalmente em transe. Às vezes, na hora que eu termino de fazer, eu faço assim, Jesus do céu, será que fui eu que fiz mesmo? Eu tenho certeza que tem ajuda, né? Ainda Sim, mais eu que acredito nisso, ajudas espirituais, sim, perfeito. artistas espirituais maravilhosos que me acompanham. E você, assim, eu sei que nós já sabemos agora que Ravel, você teve essa inspiração no carro, ouvindo uma música. Quando você cria a sua coleção, você procura necessariamente uma inspiração ou você deixa a inspiração te encontrar para desenvolver Deixa a uma. inspiração encontrar. Sempre. Eu não fico, ai, deixa eu ver o que dá pra fazer com essa música. Não. Porque daí não sai. O forçado não sai. Tem que deixar sempre vir natural. Por exemplo, eu fiz Ravel, terminei de fazer uma coleção agora que é um vaso só, que chama Mulher Rendeira. Sabe aquela música? Olê, mulher rendeira. Também estava escutando, só que comecei a escutar ela orquestrada. Eu falei assim, opa, pera um pouquinho, dá para fazer uma coisa bacana aqui. Entendeu? Daí eu sempre anoto, daí pego um dia, eu falo assim, bom, agora vamos lá. Daí eu coloco a música no ateliê, deixo aquela música tocando, fecho meus olhos, e daí vem que vem. E você sempre usa a mesma técnica ou você usa técnicas diferentes? Sempre a mesma técnica. Sempre a mesma técnica. Sempre a técnica do belisco. É porque você se sente em casa É, confortável. eu já tive vontade de fazer aula de torno, entendeu? Mas eu acho que o torno, as peças ficam muito perfeitas. Uhum. E eu não sei, eu não gosto nada do Por causa perfeito. de movimento, Sim, né? sim. Aquela forma mais Que o torno, orgânica, na hora, mais porque o livre. torno, na hora que você sobe, ele faz. Ele fica aquela coisa mais reta. O belisco, se você quiser. O torno também dá pra você dar uma viradinha na peça, mas eu acho que na técnica do belisco dá pra fazer isso Dá. melhor. Se o Eury tivesse que se descrever em 3 palavras, quais seriam elas? Louco, louco, louco. Ai, eu adoro! Louco, louco, louco! Literalmente. Ótimo. Louco, ansioso, tudo, amigo. Mas louco no bom sentido. Sim, Né? sim, Porque graças a conhecendo, a Deus. gente vê que é no bom sentido. Entendeu? Mas assim, eu não paro. Eu não paro. A cabeça não para de Não. criar. Não. Tá sempre. Graças a Deus, de vez em quando, dá um tum. Você consegue dar Que uma daí eu falo frescada. assim, eu falo com meus amigos espirituais saíram de férias, daí de vez em quando tem que chamar eles de volta. Porque daí para mesmo. Daí eu já cheguei a ficar daí 15 dias. Sem vir nada de Eu achei que ele ia criatividade. falar 15 meses. Não, jamais. Eu morro, bem. Eu morro. 15 meses. Chega, foi pro retiro de 1 ano e meio, eram 15 dias. Eu falo, amor, não tem tempo de retiro, tem tempo não, filho. Ó, o tempo corre. Ontem até meu marido, ele falou assim, eu conversando. Daí eu levantava, eu conversava, porque minha cadeira tá para sair, e daí ficou pronta na marmoaria. E daí ele, parado assim na minha frente, ele falou assim, para. Você já viu quantas vezes você já levantou? Mas não é um levantar, é um levantar à toa. Daí ali é meu prumo, né? Calma, desacelera. Senão logo vocês vão ter hoje em memória. Né? Não, pelo amor de Deus, temos muito. Nada, bem, artista morto vale mais. Então, já que a gente tá aí, olha, amanhã, Eury, em 100 anos, quando não estiver mais aqui, como você gostaria de ser lembrado como artista? Meu amor, eu quero que minhas peças tudo em museu. É? Quero tudo em museu. Eternizadas. Sim, e eu quero também que você... Sabe a briga da Tarsila do Amaral? Sei. Eu já falei que eu vou deixar uma obra para cada um só para ter briga, sabe? Pra ter aquela confusão de família. Ai, preciso da autorização dele para fazer. Ah, não dá autorização, não. E aí fica aquela coisa ali, só pode ir pro museu porque a gente não consegue. E eu lá de cima, eu assim, Jesus, olha a confusão lá em cima de um vaso. Eu adoro porque cada artista tem uma personalidade tão diferente. E quando você olha para uma peça ou quando você expõe, o que você mais ouve das pessoas quando elas olham para as suas peças? Que elas se sentem. Muita gente fala assim, meu Deus, que delicadeza, né? Às vezes pensam até que é mulher que faz, né? Porque é muito detalhe.
Eu faço peças que são banhadas a ouro, tem peças minhas que têm pedras preciosas. Então, tipo assim, eu gosto, eu acho que daí que vem a minha tia comigo, entendeu? A Uhum. delicadeza que ela tinha na pintura dela, eu acho dessa delicadeza eu absorvi dela. Então, assim, é muito gostoso de se ver, né? A pessoa olhando assim, e admirando, falando, meu Deus, que coisa linda, que detalhe, É que engraçado como as acabamento. pessoas veem diferente, porque eu, quando olho, por exemplo, para o Ravel, eu vejo força, vejo identidade, assim, absurda, assim, ela é muito característica. Não vejo nada de delicado, no bom sentido, sabe? Eu vejo força, assim, muita força, imponência, dá licença que eu cheguei. Cheguei. Mas assim, cada obra demonstra uma coisa. Por exemplo, a Ravel, para mim, é uma coleção muito forte, de impacto, Uhum. entendeu? Principalmente por causa das cores, entendeu? Daí eu tenho coleções mais delicadas. Então eu sempre busco tanto a delicadeza. Tipo, vai chegar uma hora que eu quero fazer coisas. Por exemplo, assim, eu amo preto, vasos pretos, entendeu? Só para você achar um esmalte preto que bate com a argila, entendeu? Por exemplo, esse esmalte que eu uso aqui era um esmalte preto. E tudo é um desafio, né? Tudo um desafio, amor. Principalmente a esmaltação. A Você acha que vai esmaltação. secar de uma cor e quando sai do forno é outra Amor! coisa. Eu já fiz peça, amor, que fala assim, Jesus, vai ficar um escândalo na hora que sair um esterco de vaca. Cor de esterco de vaca. Eu falava, Jesus do céu, que coisa Cor de esterco de horrorosa. vaca. Verde, bem, verde e com marrom, assim, era um cocô de uma vaca, a cor. E todo mundo, mas é lindo. Eu falei assim, não é, gente, não é lindo. Eu sou assim, sou a pessoa mais crítica comigo mesmo. Então, quando é feio, eu falo assim, gente, é muito feio. É muito feio. E daí não tem jeito, né, amor? Quando a peça tá pronta, Tá daí pronta. tá aí na minha casa, espalhada, os tempos da vaca tá espalhado. Daí você fala assim, às vezes é o momento, é o jeito que você olha pra peça. Daí meu marido colocou umas flores, daí mudou. Aí é a hora que você põe a flor. Flores. Vamos colocar o estrogonofe não, porque Não, não pelo vai. amor de Deus. Ai, que delícia de entrevista. E qual, se você tem planos para o futuro, assim, o Euri tem um, eu percebo que você tem extremo talento, que você já tem essa trajetória, que já está correndo para o internacional, está fazendo peças grandiosas. Você traça esse caminho, você planeja, ou as oportunidades vão te encontrando devido ao seu talento? Graças a Deus, hoje eu tô numa fase que as pessoas estão começando a me procurar, entendeu? Recebendo convites para fora, de feiras, é, mas eu tenho um futuro na minha cabeça que eu falo sempre que chama-se futuro Ritali. Ficar trancado num sítio, com meus bichos e ficar lá criando e só vim pra cá pra trazer as obras. Então, na verdade, toda essa, vamos dizer, agitação é só o artista criando. Você, na realidade, gosta de uma Não, mas calmaria. pra eu criar tem que ter a calmaria total. Porque senão não ia funcionar, tem razão. Eu fico, Imagina, quando louco. louco, 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 quando eu tô criando, eu fico trancado dentro do meu ateliê, que é dentro da minha casa, com música, e eu desligo do mundo. Não atendo telefone, não atendo nada. Você entra em outra órbita, né? E hoje em dia, com o mundo que a gente vive hoje, isso daqui é terrível para a gente, né, artista. Uma buzina atrapalha. Então, às vezes, você tá focado, vê um som tão alto assim que te quebra no meio. Você já disse que já você acha que herdou um pouco da delicadeza da sua tia. Você acha que, de certa forma, ela te influenciou a entrar nessa carreira, nessa coisa de. Então, a minha tia, ela já é falecida e eu tive a infelicidade dela morrer antes de ver um trabalho meu. Ver em pessoa, né? É, Eu acredito que está vendo. é... A Deixa era o amor da minha vida. A gente tinha uma conexão gigantesca desde criança. Então eu falo assim, às vezes eu tô criando, eu falo assim, meu Deus do céu, eu falo assim, às vezes eu falo assim, pelo amor de Deus, né, arruma isso, que não tá bonito, que é a bronca que ela me daria, entendeu? Mas assim, eu tenho certeza que ela tá comigo, assim, quando eu tô criando. Isso é uma coisa assim, isso é um fato. Esse é um fato, assim. A nossa conexão
É de outras vidas. Agora, talvez eu vou te fazer chorar um pouco. Você já pensou em fazer uma coleção? Então, eu estou fazendo agora, vou fazer, ela foi homenageada na minha exposição. Eu fiz uma homenagem para ela e estou homenageando agora a minha avó, que também, que antes da minha tia era minha avó, que eu idolatrava. Ela chama de Virges, então estou lançando uma coleção que chama Vida, que o apelido dela era a Vó Vidinha. E minha avó era apaixonada por rosa, então na casa que ela morava tinha roseira branca, na casa, em volta da casa toda. E daí eu fiz uma obra agora, que é um vaso grande de argila terracota. A argila representa a terra, né, a terracota, e saem rosas banhadas com ouro. Então essa é uma homenagem que eu fiz para minha avó. Mas eu pretendo sim, só que para minha tia, meu amor, eu vou ter que rebolar, porque tem que ser muito detalhado, muito detalhado. Imagina, o perfeccionismo ele vai entrar no retiro. Literalmente. Que bom, eu tenho certeza que qualquer peça que você vá fazer vai ficar maravilhosa, porque é impossível não amar o seu trabalho. Obrigado. E eu tenho certeza que ela vai estar orgulhosíssima do que ela está chegando você fazer aqui. Eu acho que, assim, você é uma pessoa tão forte, com uma energia tão boa. E eu acho que já podemos dizer com todas as letras que você é um artista bem-sucedido. Obrigado. O que você diria para quem está começando? Qual o conselho que você daria? Porque a gente sabe que a arte ainda é muito difícil no Brasil, é difícil de ser reconhecido. O brasileiro, ele está, né? Não sei nem se ele está engatinhando ainda, mas ele está nesse caminho de realmente aprender a arte. Porque a gente vê quando a gente está lá fora, nós vamos a galerias, museus, um europeu fazendo um comentário da sua peça vai ser completamente diferente de um brasileiro. Não menos importante, mas porque ele tem referências históricas, artísticas, enfim. Qual conselho você daria para essa pessoa que de repente está começando, não tem certeza? Não desista. Jamais. Você vai escutar, você só vai escutar não, na verdade. Só não você vai escutar. Eu escuto não até hoje, entendeu? Mas se no começo, no primeiro não que eu escutasse, eu tivesse desistido, hoje eu seria uma pessoa totalmente frustrada. Então assim, você só vai escutar não. Bota isso na tua cabeça. O não é o sim do futuro. Não pode deixar de acreditar no seu potencial, naquilo que você está fazendo, né? E escutar as pessoas certas. Que tem aquela pessoa que vai falar assim, ai, que lindo! Daí ela vai virar as costas e falar assim, gente, coisa horrorosa, entendeu? Mas assim, confia no teu trabalho, estude, pesquise, entendeu? Hoje em dia a gente tem internet, amor, a gente pode pesquisar. Seja honesto com você mesmo, né? Sim, e tenha autocrítica, entendeu? Olha para aquela peça, eu compraria? Eu faria desse jeito, entendeu? Tem que se criticar. E se prepare para os nãos. E se prepare para os não. E não desista. O manual da vida adulta, né? Infelizmente. Bom, mas eu tenho certeza que estão vindo muitos sims no seu caminho. Amém, graças a Deus. Quem sabe aí, eu fiquei muito alegre, entusiasmada, na realidade, porque nós temos aí, acredito que ainda temos a possibilidade de uma Casa Cor Dubai. E eu estou tentando entrar nessa negociação. Infelizmente, a guerra não está a nosso favor, as coisas estão meio atrasadas e devagar, mas quem sabe nós não teremos Eurim Bonina não só aqui, mas também na Casa Cor de Dubai. Seria maravilhoso. Fazemos uma coleção especial para isso, né? Eurim, um prazer. Um prazer te conhecer pessoalmente. É tão diferente você conversar, eu sempre faço a entrevista com os artistas, né, online, mas é tão diferente essa troca de energia, isso acho que, né, a internet, toda essa mídia social nunca vai substituir. E não pode, porque é por isso que a gente está com tantos adolescentes e jovens doentes, né? Olha que gostoso. Delicioso. É um prazer estar aqui com você. Eurim Moreira, das nossas estrelas da White Shop, com obras maravilhosas. Nós vamos colocar, eu tenho certeza que na edição nós vamos colocar mais detalhes das peças do Eurim.
E queremos mais, Euri. Já estamos começando. Novidades. Muito obrigada. Prazer, Paula, foi um prazer. Ansiosíssima para ver o trabalho novo. Não esqueça de conferir todo o trabalho do Euri na whitonshop.com. Assista, leia as inspirações, leia a história atrás da obra, atrás desse artista maravilhoso. E não esqueça, claro, de deixar o seu like, de acionar o sininho e seguir para mais artistas da White Shop.